assim? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Rose. Oi, Rosi. Pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. Esperar mais uns 4 minutos para arredondar 18h35, de repente tem alguém chegando ainda. Teve uma irmã que falou comigo. Acho que é... Aqui fica. Que ficou de acessar também, e eu não a conheço, acho que ela é nova na igreja. Quem é, Cristiano? Deixa eu ver aqui o nome dela. Acho que é Leonilda. Conheço não. Conhece, pastor? Alguém falou com o senhor, Leonilda? Ela veio falar comigo, aí perguntou como é que faria para assistir. Peguei o contato e mandei, ela agradeceu, vamos ver se ela entra aqui. Eu recebi da irmã Tânia e Terezinha. Também já mandei para elas, né, o link. Vamos ver se elas entram aí também. Vamos esperar um pouquinho então, né? Melhor. É que hoje vai faltar tempo para essa aula, hein? Mas se for o caso, Cristiano, pode dividir, rapaz. A gente vai só aumentar um dia lá do cronograma, mas assim, na verdade, a gente não tem... Uma coisa que a gente não tem nesse projeto é pressa. Até porque o planejamento... Deixa eu ver aqui, tem alguém com ruído aqui, deixa eu ver aqui. Até porque, né? Um bom planejamento é o planejamento flexível, né? Aquele que... Com certeza. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para... Pode dormir aqui. Agora tá. Deixa eu tentar... Deu ruim, né? Eu vou fazer um teste aqui, tá? Tentar... Daqui coisa para vovó. O lápis. Me dá um pedaço dessa borracha. Obrigada. Estou tentando fechar aqui o... Boa noite. Boa noite, irmã Cristina. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Oi, Dorinha. Miguel. Irmão Paulo. Quem entrou depois, Ivânia. Fabiano. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Alba Boa também. noite, Alba. Boa noite.
Deixa eu ligar o microfone. Pobres. Passaram com fome. Se chega mais alguém aqui. Na última aula a gente teve 20 e tantos, né? Vamos ver se chega. Val tá chegando aí também. Ailton, boa noite. Lúcia, boa noite. Boa noite. Paulo já está aqui. Quem puder fechar o microfone, Paulo está com ele aberto, Dinaí também. Eu não estou conseguindo, Ailton também, não estou conseguindo aqui, não está aparecendo o botão para, não sei porquê, do Paulo e da Dinaí para, por exemplo, do Ailton agora eu mutei agora, mas do Paulo e do Dinaí não consigo, não está aparecendo para eu fechar aqui, não sei porquê. Aí se vocês puderem manter fechado aí o microfone, ou se não tiver nenhum ruído, ok. Vou ver aqui. Alô, boa noite a todos. Oi, irmão Paulo, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Não? É BD, mano. Bom, eu acho que já dá para iniciarmos, né? Quem for chegando vai estar sendo admitido automaticamente. Ou seja, a metodologia vai continuar sendo aquela sem slide. Por quê? Até porque nessas duas últimas aulas foram as aulas que mais tivemos participação, talvez por conta, né, da nossa maior exposição, no bom sentido, para a aula aqui. Tá, para a nossa aula. Então, ficou bem participativo e dentro da proposta que eu pensei para esses encontros de EBD, com base em um clube de leitura, ou seja, encontros baseados em textos lidos e a partir dos textos e da palavra de Deus, fazermos as reflexões. Então, nossa última aula ficou muito próximo daquilo que eu pensei. As iniciais não, porque ficou mais uma exposição, é mais como se fosse uma aula e ficou um pouco participativo. Então, isso me desagradou um pouquinho, e aí mudei. Um bom planejamento tem que mudar suas estratégias também, e aí achei melhor a gente fazer sem slide mesmo. Evita até o trabalho de ficar confeccionando slide, e evita também o tecnicismo demasiado, né? O apego demasiado à tecnologia na educação. Então, vamos começar orando? Está chegando aqui a Giane, então convido todos os irmãos a fechar os olhos e orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um encontro de EBD. Esteja conosco, nos orientando a discernir sobre a Tua palavra, aprender mais de Ti. O tema de hoje é um tema muito desafiador, Seu Deus,
que o Senhor nos ajuda a entender o nosso compromisso enquanto servo, enquanto cristão, na sociedade em que vivemos. Muito obrigado pela vida de cada um aqui que se encontra, Senhor Deus, e te agradecemos e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu queria começar, irmãos, com um vídeo, mas eu não consegui projetar o vídeo de modo que todos ouvissem o som. Eu compartilhando na minha tela e direto no YouTube, não está saindo o som. Fiz esse teste e não consegui. Até fiz o download aqui também do vídeo e não consegui. Isso aconteceu comigo em outras aulas na universidade. Não sei como é que faríamos isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o vídeo no chat, e aí o link. Queria ver com os irmãos se os irmãos conseguem copiar esse link e abrir. Tem 4 minutos. Vamos assistir, refletir sobre esse vídeo, que esse vídeo vai nos ajudar a depois entrar aqui no tema que o Stott traz para nós, tá bom? Talvez vocês já conheçam. Tá aí, já é um link, é só clicar no chat aí no link. E mantenha aí o seu microfone desligado para não ficar muitos ruídos. 4 minutos, vamos dar uns 6 ou 7 minutos para a gente assistir e depois refletir individualmente. Depois a gente vai para a discussão coletiva. Quem for conseguindo ter acesso ao vídeo aí pode fazer fazendo ok aí. Abriu então. Boa noite.
E agora, irmãos, tem mais um videozinho. Esse tem 6 minutos, tá bom? Aí quem puder assistir também esse agora a partir do... Esse tem 6 minutinhos e aí a gente fecha com 10 minutos de vídeo para o nosso bate-papo de hoje. Tá aí, ó, o outro vídeo. Esse é o mesmo pastor, agora dando uma entrevista sobre esse episódio no Raul Gil, tá? 6 minutos, muito curtinho. Tá no chat já o vídeo. Quem tiver dificuldade pode copiar e colar direto na página do YouTube. Pelo celular dá para assistir também.
Quem estiver finalizando, irmãos, vai dando ok aqui no chat, igual alguns estão fazendo, por favor. Bom, acho que já deu tempo, né, da maioria assistir os 2 vídeos e fazermos uma reflexão. Antes de entrarmos no título do texto que o Stott traz como simplicidade, e a partir também dos vídeos, queria reforçar mais, sobre esse tema, sobretudo, reforçar mais uma vez, como eu falei na primeira aula, que toda a nossa discussão, no bom sentido aqui, se fundamenta sempre na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Então, volto a reforçar. O segundo ponto é que a gente nós podemos evitar a discussão política para esse assunto, né? Como na semana passada nós discutimos um tema muito importante, não entramos no detalhe político, porque o Stott, lá no item 7, ele traz uma discussão política, e o pastor Eduardo já nos orientou sobre isso em outros grupos. Então, aqui também é interessante que a gente não entre nessa discussão política, porque não é o nosso propósito. A discussão é interessante em alguns ambientes, mas acho que aqui, pastor, se eu estiver errado, você pode falar, mas acho que entrar na discussão política, partidária, não vai tomar um rumo legal. Muito embora o assunto permita isso, mas, como eu falei, talvez não seja o ambiente mais propício, né? Aqui, eu acho que o mais importante dessa lição, desse conteúdo, é refletirmos sobre a nossa vida e a nossa missão evangelística enquanto servos de Deus. Tá? Então, esse seria o primeiro ponto. Segundo, quem conhecia esse pastor, já é um vídeo antigo, quando eu li o texto do Stott, eu me lembrei desse vídeo. Eu tinha compartilhado no Facebook, à época, foi em 2016, salvo engano, que ele foi lá. Claro que existem outros vídeos, de repente até mais impactantes do que esse, mas quem conhecia o pastor, é Wesley Rose, né? Quem conhecia o pastor, quem conhecia essa experiência que ele teve, alguém já tinha visto o vídeo? Não. Eu me lembrei, eu não tive como não lembrar desse vídeo, né? E aí, o pastor chama muita atenção e é muito emocionante quando ele fala o seguinte, bem emocionado: onde está a igreja? Faz uma pergunta. Acorda, igreja. E aí, é claro que esse discurso que a gente está dando aqui, e o vídeo também, não é um discurso de acusação sobre nós mesmos, ou seja, virar o dedo para nós, né? Não é isso. Mas de reflexão mesmo. Porque o autor traz um texto muito reflexivo e muito impactante. O John Stott é muito contemporâneo no texto dele. E ser discípulo radical envolve isso, né? Onde está a igreja? Acorda a igreja. E achei interessante quando ele falou também no primeiro vídeo, que naquele dia aquelas crianças não iam comer barro. A gente ia substituir, e a missão da igreja é essa, substituir o barro pelo pão. Achei isso interessante também. No vídeo já no Raul Gil, e graças a Deus porque existe esse programa de abertura do Raul Gil, que Deus abençoe sempre a vida dele, ele fala algo muito interessante. Missão se faz em 3 momentos, né? De 3 formas que ele fala, né? Primeiro, os pés de quem vai, o dinheiro de quem está financiando que não pode ir, e os joelhos de quem está dobrando em oração pelos missionários que estão em campo. É muito impactante a realidade que ele coloca do Haiti, né? Ou seja, não tem energia, sem água potável, água é barrenta. Imagina as crianças comendo barro e bebendo água daquele jeito. Crianças comem bolinhos de barro, a gente viu, ele diz que disputam bolinho de barro, né? No Haiti, a gente está falando da América, nem vamos para a África, a gente está falando da América Central. Não tem polícia na região, não tem saneamento básico, prostituição
acontecendo com pedofilia, as próprias mães dão os filhos para pedofilia para poder receber comida em troca, trabalham em troca de comida, com certeza é um trabalho beirando a escravidão, e crianças carregam água na cabeça. Além da água ser suja, eles ainda carregam na cabeça a água que eles vão utilizar, né? E o pastor Wesley Ross também diz que quando voltou, ele se sentiu rico, que ele falou. Ele tem mais do que precisa. Corroborando muito com o texto do Stott, né? O Stott fala em vários momentos que a gente tem mais do que precisa. E ele percebeu que não tem problema, eles não têm problema, porque os problemas que ele tem, na verdade, que nós temos são, com certeza, menores diante do problema que essas pessoas têm lá no Haiti, na África, nos países pobres. Na África, uma vez eu vi um outro vídeo, esse eu não achei, onde eu vi uma equipe de missionários também, entrevistando uma senhora, e ela disse o seguinte, na primeira fala dela, eu nunca bebi água limpa. Eu nunca bebi água limpa. E crianças assim, morrem no chão desnutridas e sem alimentos, sem um básico, né? Bom, introduzindo esse vídeo, porque o Stott fica lá no Pacto de Lausanne, né? ou Lausanne. Ele traz um texto, um compromisso, porque ele foi um dos autores do pacto, né? Muito nobre, né? Ele fala de 85 líderes internacionais, mas chegou a marca depois na contabilidade de 110. Então, eles assinaram esse pacto. A questão qual é o nosso papel, né? Assim, o pacto existem os evangelhos, existem as orientações que nós temos, existe o pacto, existe o nosso compromisso. A partir dos vídeos e do texto, o que nós temos a dizer, né? Sem precisar ficar aqui. Eu vou depois ressaltar, se for necessário, algumas partes do texto do Stott. Ele divide o texto em dois momentos importantes. Primeiro, uma vida simples, onde ele conta a história de Dan Lan, né, em Hong Kong. Ele diz que conheceu esse rapaz, a família, e conta a história desse rapaz que larga toda a sua vida em prol da missão e de atendimento aos necessitados, acaba sofrendo um acidente, né, a gente viu isso, mas o seu legado, e funda alguns grupos e algumas escola bíblica na Mongólia, né? E o legado fica, né? Ele acaba falecendo, acho que toda a família, pelo que eu lembro aqui, né, de avião, e fica o legado dele, né? O legado dele continua. Depois ele traz uns pontos importantes, o Stott, como compromisso evangélico com um estilo de vida simples, onde o tempo todo ele nos convida a refletir sobre essa realidade esse compromisso que nós temos enquanto cristãos de ajudar ao semelhante. É claro que a nossa discussão aqui também, e para pontuar o último ponto para a gente começar a conversar, não vai repousar na teologia latina da libertação, tá? Então, de repente, alguém aqui tem algum contato com essa teologia, porque essa teologia não é bíblica. A teologia latina da libertação assumiu que Deus fez opção pelos pobres ao enviar Jesus. E depois, como eles viram que essa realidade não é bíblica e muitas críticas aconteceram, estou falando da América Latina, os expoentes da América Latina, depois eles criaram um novo slogan, vamos colocar assim, que era opção preferencial pelos pobres, que continua ainda sendo antibíblico. Então, nossa discussão também não vai permear a teologia. Por quê? Porque o equívoco dessa teologia é justamente fazer uma teologia a partir de uma realidade bíblica. Jesus estava no meio dos pobres? Sim, é fato. Só que o evangelho, as boas novas, é para a humanidade, não é para o pobre apenas. É para o pobre, é para o rico, dependente de etnia, raça e qualquer condição, é para a humanidade, porque todos nós carecemos de salvação, não só o pobre. Então, fazer uma teologia, dizer que Deus prefere os pobres a ricos, não é bíblico, né? Deus chamou Levi, o publicano, que não tinha uma condição de pobreza, com certeza. José de Arimateia era
amigo de Jesus. Jesus chama Zaqueu, que tinha dinheiro. Então, muitas realidades que Jesus frequentou. Jesus falou com autoridades, com Nicodemos, falou com pobres. Então, ou seja, as boas novas, o reino de Deus é para o ser humano, né? A gente sabe disso. E aí fica, mais uma vez aqui, o reino de Deus, para poder concatenar com a discussão, mais uma vez, a tensão escatológica de Oscar Cumming é muito interessante, não canso de falar, medo de ser prolixo em relação a isso. Porque Jesus faz o prognóstico, a antecipação do reino de Deus. Só que ele não nos apresenta, claro, a integridade desse reino. Só que essa antecipação escatológica do reino de Deus tem que gerar em nós uma esperança e um movimento. Porque nós esperamos, e temos certeza, na verdade, há uma esperança de estarmos com Deus no reino dele. Isso em nós tem que mover ações. Porque se essa esperança nos faz bem e temos essa certeza, ela tem que ser transmitida na missão, na nossa missão evangelística. Ou seja, é chegar do reino de Deus, está entre vós, isso me faz bem. Tenho certeza da salvação em Cristo, porque a salvação perpassa pela cruz, pela obra da cruz, no Calvário. Então, essa missão, essa esperança, tem de ser alimentada pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Sem isso, não tem missão. Porque a missão, o conteúdo da missão é justamente evangelizar e dizer que Jesus morreu por nós, né? Morreu para nos possibilitar salvação real e única, que só há nele. Então, essa tensão escatológica do Oscar Cumming tem de ser uma tensão que é o já e ainda não que ele fala, né? O reino já está apresentado, mas ele não se concretiza ainda. Ele está no futuro, no fim dos tempos. Chegaremos lá, mas já é possível viver esse reino aqui. E viver esse reino tem de nos mover, mais uma vez dizendo, tem de nos impactar. E nos impactar significa fazer, uma das coisas que devemos fazer é essa missão que o Wesley apresenta no vídeo que ele fez, que o Stott apresenta no texto. Isso tem que nos mover. Por isso que é uma discussão, no bom sentido, reflexiva e não acusadora, né? Não é apontar o dedo para nós mesmos, porque nós estamos fazendo. Talvez, diante dessas experiências, nos impacte a fazer mais, mas não significa que não estamos fazendo contra a igreja. Fica a reflexão, o que os irmãos têm a dizer sobre o vídeo, sobre os vídeos, melhor dizendo, e sobre o conteúdo do Stott, sobre o que eu acabei de apresentar aqui. Alguém quer levantar algum ponto do vídeo, né? Ou dos vídeos eu fiz várias anotações aqui, umas já coloquei sobre o vídeo, isso aqui eu já falei. Porque vamos pensar no seguinte, vamos pensar na temporalidade, ou seja, no tempo. O hoje e o amanhã. Claro que o tempo não se resume. Aliás, os físicos dizem que o tempo nem existe. Agostinho tratou o tempo, né? Interessante que Agostinho tratou. Olha só, o presente é o futuro no presente, ou seja, o presente é um futuro. E o presente é o que se planejou no passado. Então, ele dá uma linearidade na temporalidade, Agostinho de Hipona, né? Então, ele trata disso também, que é interessante para nos mover. Então, hoje é o presente. E no presente, nós temos o quê? Nós assistimos o vídeo, nós nos emocionamos com ele, né? Entendemos que precisamos fazer mais, e fazer mais, em seja uma das nossas ações ajudar o semelhante. Com certeza não é a principal, tá? A principal é evangelizar, levar as boas novas, levar Cristo, né? Para pregar o evangelho, essa é a principal. Ajudar o semelhante é secundário. Só um parênteses, na PUC,
eu tive um professor que é um desses adeptos da teologia latina da libertação, nada contra a pessoa, mas eu fechei a disciplina dele com nota 9,5, e os outros colegas com 10. Tinha 4 alunos só na turma. Por quê? Porque ele falou o seguinte: quando você faz a obra, né? Quando você assiste o necessitado, você nem precisa falar o nome de Deus, porque Deus já está agindo. E eu fui contrário ao que ele falou, né? Graças a Deus, eu levei 9,5, mas a minha posição ortodoxa em relação à palavra de Deus, eu não testemunhei contrário ao que Deus nos apresenta. Eu falei, não, a primeira coisa que eu falo é o nome de Deus. É claro que a gente vai fazer a assistência, vai ajudar o necessitado, no que puder, no que for, né, no que for possível. Mas a primeira coisa que eu falo é: Deus, Jesus pode te salvar. Ou concomitantemente, Jesus pode te salvar. Pode não, Jesus te salva, ele quer te salvar. E ao mesmo tempo eu entrego o pão, dou ajuda, dou uma palavra de ajuda. Muitas vezes nós não temos recursos para dar o alimento ou fazer uma assistência um pouco mais, que necessite um pouco mais de investimento. Mas, de repente, tem gente que precisa só de uma palavra amiga, só de uma ajuda, só de um ombro, né? E aí eu confrontei, e um amigo metodista na turma também confrontou, em respeito, claro, em respeito. Esse amigo não conseguiu ficar, ele trancou a matrícula, eu permaneci. Então, tirei uma nota menor do que os outros, embora seja uma nota alta, 9,5, eu tirei uma nota menor do que os outros, poderia tirar 10 se eu tivesse corroborado, mas eu nunca ia corroborar com esse tipo de posição. E depois, o que eu fiz? Aprendi, absorvi o que tinha que absorver, porque era um professor muito erudito, muito inteligente, com muita bagagem teológica. Aprendi o que pôde ser, soube ouvir, tive sabedoria que me serviu para as outras disciplinas, soube ter sabedoria para reter o que é bom, né? Reter o que é bom e saber respeitar a diferença. Então, me serviu muito para isso. Então, entendemos essa realidade, né, do nosso compromisso com a caridade, com a assistência, integrado, numa missão integrada, uma missão urbana integrada com a evangelização, né? Se eu digo que o principal objetivo de uma igreja é a evangelização, eu disse em uma das aulas que todos os projetos precisariam ter, ou precisam ter, um cunho evangelístico. Então, nossos projetos internos também precisam ter um cunho evangelístico, porque a gente recebe visitantes. Os nossos projetos a partir das fronteiras da igreja, principalmente, precisam ter um cunho evangelístico. Então, eu contei, inclusive, quando eu dei essa aula, eu vou reforçar aqui, né, sem medo de ser prolixo, que um amigo que fez, pastor batista também, muito jovem, 32 anos, mas muito inteligente, fiz uma live com ele, inclusive, ele está participando de um processo de sucessão pastoral numa igreja na Pavuna. E ele pregou algumas vezes na igreja, a convite, e desenvolveu um projeto. E como eu trabalho há muito tempo, dou aula há muito tempo de metodologia da pesquisa, ele me pediu para olhar os objetivos que ele tinha apresentado no projeto. Eu olhei os objetivos, tanto o objetivo geral, ou os gerais, e os intermediários, os específicos, ou seja, aqueles objetivos intermediários que conduzem ao objetivo geral. E ele colocou como objetivo geral, acho que capacitar a igreja, os líderes, etc. e tal. Eu perguntei para ele, meu amigo, eu vejo que o objetivo principal de uma igreja é pregar o evangelho, é levar o evangelho àqueles que não conhecem Jesus. Esse é o principal objetivo da igreja. Por que você não coloca como objetivo principal esse que eu te falei agora? E secundário, você coloca treinar os líderes, melhorar a estrutura, desenvolver projetos, que são todos objetivos parciais ou intermediários, secundários, que conduzem ao objetivo principal, que é pregar, né? Fazer as pessoas conhecerem a salvação por meio única e exclusivamente por Jesus. Então ele gostou e fez assim. Eu não sei como é que está lá o processo de sucessão pastoral nessa igreja, mas ele gostou. Eu acredito, assim, me senti feliz por ter contribuído. Então esse é o principal objetivo, né, ao meu ver.
Sabemos que Deus quer isso de nós. A gente sabe, o Stott traz ali vários textos, né, inclusive textos bíblicos, e traz uma discussão muito interessante, muito bíblica acerca disso. Sabemos que Deus quer isso de nós, mas qual é o nosso papel nessa temporalidade? Ou seja, eu falei do presente. Lembra da temporalidade? Falei do presente. Mas eu posso aqui dizer, mais uma vez, sem acusar, e se estiver acusando é sobre mim mesmo, né? Dizer que isso já foi falado no passado e que se torna presente de novo. E qual será o caminho no futuro? Será que o futuro vai ser presentificado, como Agostinho coloca, com esse mesmo discurso? Ou seja, de novo, sabemos que devemos fazer, então por que não fazemos? Até que ponto passado, presente e futuro se transformam em futuro, passado se presentifica, futuro se presentifica e o futuro continua sendo. Sabemos a importância de fazer. Deus quer isso de nós. Por que então não fazemos? Essa aqui é a minha pergunta. Para mim, primeiramente, sabe, eu sou talvez o que mais precise disso, porque eu tenho uma vida profissional e de trabalho muito pesada. E quando eu li o texto do Stott, vi o vídeo, eu fiquei pensando, o que eu posso aliviar aqui para eu poder desenvolver um projeto, sabe, que vai impactar e vai agradar o coração de Deus. Não é que não, de novo, não é que não estejamos fazendo. Pode ser que estamos fazendo pouco. E eu percebi que eu estou fazendo pouco. E o meu futuro presentificado não pode ser mais esse. Não pode ser mais esse, sabe? De fazer só quando dar tempo, de dedicar a Deus só, de repente, uma oração antes de dormir. Só isso, né? Não tem que mover, sabe a esperança de novo? A esperança escatológica, que começa na cruz, que nos move para o reino e que foi antecipado. É isso. Pastor? Cristiano, acho que é muito por aí, e uma das coisas que o texto do John Stott me chama a atenção é essa pegada que eu acho que é a mais coerente, que é de personalizar um pouco mais a nossa simplicidade, né? Já que é interessante, né? Eu prestei atenção, isso foi que me chamou a atenção. A questão não é a gente deixar de ter recursos. Não é você simplesmente pegar um exemplo, né? Você tem gente que ganha, tem gente que vive com um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Tem gente que vive com R$1.000 e você ganha 5.000. Não é chegar agora e pegar 4.000, jogar fora e viver com 1.000, porque tem gente que vive com 1.000. A questão não é você ser pobre por ser pobre, só para ser igual a todo mundo. A questão é, tem gente que vive com 1.000, de repente, você pode viver com 1.000, de repente, vai depender muito, né, daquilo que você faz, daquilo que Deus colocou no teu coração, e pegar esses 4.000 restantes e não acumular no sentido, né, de viver de forma de ostentar isso, né? E com dificuldade de encontrar a palavra aqui. Que é o que muita gente faz, inclusive crente. Mas é poder ter a consciência de um estilo de vida extremamente simples e necessário e fazer dos recursos que Deus te dá, como você bem falou, o evangelho é para rico, inclusive. Inclusive, porque o rico, rapaz, ele pode ajudar muita gente. Ele pode fazer muitas pessoas conhecerem a Jesus, terem salvação em Cristo Jesus, através da sua ajuda financeira.
não é só o discurso, mas a ação, né? É olhar a necessidade do homem de forma integral. Muita gente... Isso aí, Rose, muito bem. É isso aí mesmo. Uhum. Mas a grande questão é que muita gente, para se esconder, ou de certa forma, para tentar justificar a sua vida ostentada, né, o que ostenta, fica presa a um discurso institucional. A igreja não está fazendo, porque o povo de Deus não está fazendo, porque... E aí, cabe, eu acho que a partir dessa lição e de toda a leitura que a gente possa fazer desse tema, pensar naquilo que você acabou de sinalizar aí. O que eu posso fazer? Antes de pensar na igreja, até na igreja de Fonseca mesmo, que certamente falha. Sei lá, cara, eu acho que são raríssimas as igrejas que você pode apontar e dizer assim, essa igreja faz tudo. Sempre vai ter uma areazinha que vai faltar. Mas a questão é, na minha vida, no meu estilo de vida. E aí começa a ser uma série de reflexões, né? Até que ponto... Os pontos aí que o John Stott... Essa lição ela é densa, são 18 páginas. Né? É porque então, ele faz a transcrição praticamente... do Pacto de Lausanne, né? De todas Então, olha, na criação, na mordomia, sobretudo pessoal, né? Daquilo que Deus te deu, das propriedades que Deus te deu. A questão não é abrir mão delas necessariamente. Se você abrir mão para outro tomar um lugar e ficar ostentando, não adiantou de nada. Talvez seja melhor você pegar o que tem e administrar bem para que pessoas sejam assistidas, para que teu estilo de vida, para que a tua cabeça, né, e o teu coração se contente com pouco, porém extremamente viável, é o necessário, e a gente sabe bem disso, né? Se a gente botar a cabeça no lugar, nós vamos perceber que nós podemos ser felizes com bem pouco do que nós vivemos, né? Ou do que nós sonhamos. É interessante, né? Às vezes sonhamos em ter algumas coisas, quando temos essas coisas, percebemos que, caramba, eu imaginava que eu ia estar assim, pulando de alegria, extremamente satisfeito, não ia precisar de mais nada, mas que nada, você chegou lá e acaba vendo que não é bem assim, continuam faltando algumas coisas. Então, eu acho que, sabe, Cristiano, a nossa grande lição é até que ponto a minha vida, cara, a igreja não está fazendo, tá bom, cara, mas o que você está... Porque tem coisas que estão ao nosso alcance, bem perto da gente. Olha, vai chegar o Natal agora, né? Daqui a pouquinho. Aliás, algumas lojas já estão vendendo árvore de Natal, isso em pleno outubro. Nem passou o Dia das Crianças, já estão com as luzinhas de Natal lá piscando. Muito bem. É uma época, né, onde a pobreza se evidencia na fartura das mesas, né? Porque talvez nos últimos anos nem tanto, mas, meu amigo, o que a gente já viu de desperdício, né, nessa época do Natal, para que eu não sei, né? Mas a mesa, rapaz, é um negócio que estraga. Tem uma tal de salada de bacalhau aí. Eu acho que é isso. Que, rapaz, se estiver fazendo calor, e geralmente faz calor, se você fizer de manhã, de noite, ela já azeda. Acho que feijão é isso. fradinho, feijão Fradinho. Tal do feijão fradinho. Rapaz, eu já vi assim, tigelas imensas e feita, né, na noite anterior e na tarde do dia seguinte, e tudo para o lixo. E a gente... E numa reunião de 5, 6 pessoas, né? Que sejam 15, 20, mas tem tanta coisa. Então, assim, eu acho que essa lição cai bem, Cristiano,
para a gente começar a pensar, cara, no próximo Natal, será que não daria para fazer diferente? Já que é uma época em que as pessoas, né, culturalmente promovem uma mesa mais... Não, temos coisas que nós só comemos no Natal, né? Uma cultura. É cultura, puramente cultura. Mas será que não daria agora para esse Natal a gente diminuir um pouco, né? E dividir um pouco e promover pelo menos essa noite, essa mesa. Eu conheço uma igreja, assim, vou falar de realidade de 2 igrejas que me chamam muita atenção. Eu conheço uma igreja que faz um evento de Natal, um musical de Natal, e gasta uma grana, porque o negócio é pirotécnico mesmo, luzes, tal um negócio assim, aí tem que alugar som pesado, vai para a rua, prega seu evangelho. Há 3 anos atrás foi 200 mil. Ó, Só com evento. 200 mil. E eu conheço uma outra que na noite do dia 24 coloca 300 cadeiras na Cinelândia e faz uma ceia para morador de rua. Entendeu? A igreja dos 200 mil saiu no RJTV. A igreja das 300 cadeiras, 200 cadeiras, só a igreja ficou sabendo, eu acho. Eu não vi em lugar nenhum. E pode ser até que tenha saído. Mas eu confesso a vocês, todos que estão me ouvindo, que eu fiquei assim muito incomodado, sabe, com essa... É muito pensativo, né? Porque essa igreja que fez as 200 cadeiras foi na noite de Natal, gente. O pessoal abriu mão de ficar na família, até foram para a família, porque parece que começou às 18 horas. Tinha um horário lá que eles programaram, tipo de 18 às 20, né? Então foram para lá, fizeram a comida arada lá na igreja, né? Aí botaram tudo lá e tal, foram para a praça, alugaram as cadeiras lá, montaram as cadeiras, gastaram dinheiro, montaram as cadeiras, e aí das 18 até as 20, eles ofereceram aos moradores de rua uma ceia de Natal. Era aquilo mesmo, chester, de repente feijão fradinho, rabanada, aquele negócio todo, dentro da possibilidade, né, para muitas pessoas. Cara, é isso, entendeu? É isso. E eu fiquei pensando que... Então fica aqui, sabe, Cristiano, a ideia de que a simplicidade perpassa, né, por essa, pelo menos é a proposta da lição, né, por essa ideia de que a gente, como cristão, pode adotar um estilo de vida de menos ostentação, mas com uma finalidade. Você falou bem isso aí, com a finalidade. Levar Jesus Cristo, porque a teologia da libertação é o seguinte: tira o cara da pobreza, beleza, você resolveu, né, você estabeleceu o reino de Deus na terra, né, tirando o cara da pobreza. Uma das facetas da teologia da libertação. E aí, minha gente, por favor, tudo isso é muito bom, mas o que leva uma pessoa para o céu se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. O cara pode estar com fome e agora está com a barriga cheia. Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Não tem outro caminho. Ele mesmo diz que não tem outro caminho. Então, eu acho que a grande lição que eu tomo para mim é: eu tenho que pensar em mim, o que eu estou fazendo com os recursos que Deus me deu. Eu posso optar por um estilo mais simples para compartilhar o evangelho, a salvação, cuidando da pessoa, né? Olhando melhor para as pessoas e, de alguma maneira, ajudando essas pessoas. E aí, se a gente não tem muita ideia, um exemplo que temos é o Projeto Sertão, lá da igreja. Que não é da igreja, né? É um Projeto Sertão da Ana, que está à mão, que precisa de recursos, que a gente pode se envolver. Eu estou articulando com dentistas, tem até uma menina que precisa ser sempre muito bem recebida lá na nossa igreja. Aliás, receber bem vai ser uma temática que eu vou tratar muito agora, a partir do encontro que tivemos ontem.
a Mirelle, ela já pregou na igreja. A Mirelle está se formando em odontologia. Mirelle e Felipe, um casal que estão vindo da Baixada, estão morando lá em Niterói, aí em Niterói, né? E estão chegando para a nossa igreja, estiveram hoje, e ela está se formando, e eu conversei com ela já inclusive viu uma outra dentista para ir lá, porque a Ana tem uma van que pode ir com todos os equipamentos, mas não tem profissionais. E aí eu estou tentando articular para ver se em março, de repente, se a Mirelle quiser ir, a nossa igreja bancar pelo menos a passagem e as despesas de transporte lá, para ela ir e cuidar das crianças e das pessoas lá. Mas, gente, o Projeto Sertão é uma das possibilidades. Na verdade, nós temos acesso a muita coisa que a gente pode fazer. A questão é bom para a gente, né, poder escolher, né, e fazer do nosso orçamento, né, do nosso projeto de vida, do dia a dia, a inserção a alguma coisa que ajude o próximo, que traga simplicidade de pensamento, sobretudo, de vida, porque eu acho que é isso que engrandece, né, o reino de Deus. É isso, pastor. Obrigado pelas considerações. Achei interessante o que o senhor falou sobre a TDL, a teologia latina da libertação, né? É interessante tirar o ser humano da pobreza. Isso é importante, a gente tem que fazer isso, mas de barriga cheia, se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno assim mesmo, barriga cheia, indo para o inferno. E aí é bom a gente fazer, para aqueles que não têm ainda uma aderência com esse tipo de teologia, fazer uma diferenciação entre teologia da libertação e teologia latina da libertação. Porque a teologia da libertação é uma teologia do meio pentecostal, né? Então, é praticada no meio pentecostal. A teologia latina da libertação é uma teologia muito com os expoentes mais da Igreja Católica, tem os expoentes também evangélicos, mas é outra teologia, outra perspectiva, né? É totalmente diferente. E aí, eu vi no livro do Stott também, e depois aqui, se der tempo, eu vou... É porque o conteúdo é muito impactante, a gente tem muita coisa para falar, eu esperar os irmãos falar também, mas se a gente não terminar, a gente volta no texto, como o pastor falando, semana que vem, né? O importante é a gente concluir a reflexão, né? Não adianta ficar correndo quanto tempo. Então, vejo que o texto do Stott, não só nesse capítulo, em toda a obra tem uma crítica no meio do texto do Stott, né? Assim, uma crítica até que direta. E a crítica, a meu ver, filosoficamente falando, é algo que liberta. É algo que liberta. É claro que a crítica, no conceito genuíno da palavra, ele sempre tem de ter pontos positivos e negativos, e sugestões, proposições. Por que a crítica faz crescer e liberta? Por conta das melhorias que ela pode fazer. Mas quando alguém critica negativamente alguma coisa, não é considerado uma crítica, isso é uma reclamação. Essa é a diferença da crítica com a reclamação. A crítica é analítica. A reclamação destrói, ela minimiza, destrói, ela cria. É uma reclamação. A reclamação não tem proposições de melhoria. A crítica sempre tem proposições de melhoria. Quem não coloca proposições de melhoria do que critica, não está criticando. Então, isso é um fundamento filosófico dos autores da crítica dentro da filosofia. E o Stott faz isso, né? Por quê? Porque quando ele critica o tempo todo a posição, a nossa posição, ele traz para o discipulado radical, a proposta do livro é essa, né? Talvez ele sempre traz proposições, que são fundamentações bíblicas. Voltemos, então, para o Evangelho. Vamos nos colocar no trilho. Então, ele faz a crítica negativa e positiva e traz proposições. Isso eu vi em todos os capítulos do livro dele. Percebe que não são críticas para destruir ou nos acusar, ou críticas para destruir ou minimizar alguém, constranger alguém. Não são para isso, né? A crítica não serve para isso. A crítica na filosofia nunca serviu para isso. Né? Você pega os filósofos aí, que eu não vou citar aqui, porque são até assuntos de grande complexidade.
Mas a crítica, basicamente, a estrutura da crítica é essa, né? Ela é analítica e remete a uma melhoria. O Stott faz o tempo todo e nos convida a fazer isso, né? Alguém escreveu aqui a este compromisso, teremos ações, minimizarmos a necessidade do próximo. Bom, mais alguém tem alguma coisa para pensar aí do material? Teve algum insight? Quer falar alguma coisa? Gente, sinta-se participativos, né? Até agora, só eu e o pastor falamos, é um clube de leitura. Todo mundo leu o material? Então, quando você lê o material, sempre faça isso para as próximas aulas, leia o material, faça suas anotações, grife alguma coisa que você achou interessante, que tem envolvimento com uma experiência sua, né? O pastor contou aqui várias experiências interessantes, importantes, a igreja que gasta 200 mil com um evento que não vai evangelizar ninguém, a outra que, de repente, gasta menos e o impacto evangelístico é bem maior. Essa que é a questão, o impacto evangelístico é bem maior. Eu vi uma vez, aquela igreja católica que tem ali no Largo da Carioca, esqueci o nome dela, não lembro. Bem perto ali daquela principal que é a... Esqueci, Presidente Vargas, né? Tem uma igreja ali. Outro dia eu saí do trabalho, passei ali, tinha, o padre estava lá, dando uma palavra para os moradores de rua, todos sentados ali, e tinha uma panela de sopa. Mas ele primeiro deu a palavra. Primeiro ele evangelizou, falou, no final deu também o alimento. O alimento, nem só de pão viverá o homem, né? O pastor usou o versículo hoje no sermão pela manhã, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é verdade. Então, ele deu os dois alimentos, o alimento espiritual e o alimento carnal, né? Então, achei muito interessante, um evento pequeno, mas assim, que... A questão não são os recursos que nós temos, a questão é o impacto que vamos fazer do ponto de vista evangelístico. Irmão Paulo, você abriu a câmera porque o irmão quer falar, né? Então, boa noite a todos, é um prazer estar junto com os irmãos, e essa lição ela é bem interessante, e ela fala profundamente com o meu coração, porque aqui ele está chamando atenção em vários aspectos, né? Porque o irmão até relatou a questão da riqueza, né? Que não chamou só pobres, chamou os ricos também. Mas interessante, irmãos, é que ele não chamou, ele pregou. E as pessoas foram impactadas pela palavra, né? Nicodemos, Zaqueu e outros aí. Só aquele homem rico, né, que foi lá até ele, falou com ele, falou assim, olha, você conhece os mandamentos, não conhece? Então, vende o que tem, dê aos pobres, segue-me. Então, é claro que ele não falou assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A palavra de Deus, ela nos impacta de uma maneira para a gente entender o que a gente pode fazer pelos outros. Eu, quando estava dirigindo uma igreja em Maricá, eu ia na casa dos irmãos. E, às vezes, quando eu via muita pobreza, muita dificuldade ali, a pessoa tentando construir sua casa, né? Aí eu perguntava, por que você ainda não botou piso? Por que você ainda... não, porque não tem dinheiro, não tem condição. Eu reunia a igreja, eu como líder, né? Reunia a igreja e disponibilizava uma parte da igreja, porque eu não era o pastor presidente, eu tinha que comunicar, mas a igreja entrava com uma parte, mas os presbíteros, diáconos, auxiliares, obreiros, essa turma que fazia parte da igreja, era mais de 20, eles faziam as suas doações. E aí a gente conseguia botar o piso naquela casa, embolsar. Isso aí foi criando assim uma rotina entre os irmãos. Então, o que a gente viu da questão dos biscoitos, né? Alguém se preocupou, alguém foi lá, viu a necessidade e realmente... Agora, precisa nascer no nosso coração, porque ninguém pode obrigar ninguém a fazer aquilo que, de repente, no coração dela não está. Mas eu quero aqui trazer também para a nossa compreensão a questão desses homens mais ricos do mundo. Né? E até estava falando agora daquele do WhatsApp, né? Que ele perdeu não sei quantos milhões. O cara é 6º homem mais rico do mundo. O Mark Zuckerberg.
Isso, agora você imagina, eu não sei se ele faz algum tipo de doação, algum tipo de ajuda, não estou aqui criticando, mas imagina um homem desse, ele já está na mídia, mas se um homem desse pegasse toda, não digo toda a fortuna, mas se ele investisse toda a fortuna em ajudar, a fortuna dele a triplicar, porque ele ia ser muito mais impactante do que ele é hoje. Imagina você, o cara pegar milhões e milhões e ir lá na Índia, porque a Índia, por exemplo, lá na África, é país rico, né? Mas o irmão já falou, não vamos se colocar na questão de política, isso é política. Mas você vê que é um país riquíssimo. Mas cadê? Né? Então, o que nós podemos fazer como igreja, estou falando como igreja, se eu tenho a minha igreja, eu tenho meus membros, eu mesmo já fui ajudado pela igreja, alguns irmãos ligaram para mim e pediram o número da minha conta quando eu estava desempregado e depositaram dinheiro na minha conta, que eu paguei luz, eu fiz um monte de coisa, comprei gás. Então, você vê que essas pessoas elas foram impactadas pelo poder do Senhor. É isso que eu acho que John Stott está chamando a nossa atenção para a gente acordar, porque nós estamos dormindo, eu estou vivendo a minha vida, eu já tenho problema demais, eu não vou me envolver com problema de ninguém. Então, eu acho que essa lição aqui ela tem muita orientação para cada um de nós, e a gente não pode ficar só impactado, chorar agora, e amanhã volta tudo normal. Então, essa é a minha contribuição. Pois foi a temporalidade que eu falei do estudo sobre o tempo de Agostinho, né? E, Cristiano, até pegando o gancho do que o Paulo falou, eu deixei aqui coloquei uma deixa aqui, mas eu também me preocupo, me veio à memória toda essa ideia. Quando a gente fala de Natal, e de repente, aproveitar essa época que está se aproximando para simplificar um pouco mais a nossa mesa em função de uma outra mesa, né? E melhorar essa outra mesa. Só que assim, gente, não podemos esquecer que Natal, ou seja, ter necessidade de ter comida à mesa não é só no Natal, é todo dia, é todo tempo. Né? Uma vez eu fiquei muito assim, pensativa a respeito disso, né? É uma época própria para isso, muito culturalmente muito forte nesse sentido, né? Do presente das crianças, de ter uma coisa nova, de presentear as pessoas e ter uma mesa né, da ceia de Natal farta. Mas, meu amigo, até eu lembro que eu fiz um sermão chamado O Natal Nosso de Cada Dia. Eu acho que já preguei no Fonseca a respeito disso. A ideia, na verdade, quando eu preguei sobre o Natal Nosso de Cada Dia, era em função de que o nascimento de Jesus deve ser celebrado todos os dias, não apenas em dezembro. E, né, pegando o gancho nisso aí, a ideia gente, se o Natal te move a ter compaixão pelas pessoas, a dividir o que você tem, a ter um estilo de vida mais simples para ajudar os outros e com isso ter acesso para pregar o evangelho, para abençoar as pessoas, se o Natal faz isso, vamos aproveitar e tentar fazer isso o ano todo, porque não é só de Natal que a gente vive, né? A gente vive a cada dia precisando das coisas. Sim, ótimo, pastor. Obrigado pelas contribuições, pastor, irmão Paulo. O material do Stott vem com os pontos, né, trazendo os pontos do compromisso evangélico com um estilo de vida simples. Né? Ele radicaliza em alguns pontos. Primeiro, ele fala do compromisso com a criação, nós tratamos isso na aula passada, né? Evitar a destruição ambiental, o compromisso que nós temos de separar o lixo, coletar o lixo, a preocupação que, inclusive, nós concluímos na aula passada de que
nós temos ações diretas, imediatas, individuais em cada lar que podemos fazer, né? Poderíamos implementar agora. E as outras, a nível de igreja, um pouco que depende mais de recursos, caberíamos, diante de cada projeto, se poderíamos fazer ou não, mas o compromisso foi levantado, reforçado, o compromisso já antigo, né? Reforçado na aula passada. Depois ele fala do ponto 2, a mordomia, né? Nós somos donos de nada, né? Somos mordomos do que Deus nos entregou. Nós não somos donos da criação da natureza. Falamos também na semana passada que a natureza não é por si só o próprio Deus, não é. Isso aí é o panteísmo, o animismo, ou seja, a questão de colocar na criação características do Criador, não é. Né? Não é assim que funciona. Então, a mordomia é entender que nós somos criação também, para dominar sobre outra parte da criação, mas que devemos ter o compromisso de preservar a criação e sermos mordomos do que Deus nos entregou. Nós não temos, na verdade, os dons históricos vêm falando o seguinte: nós não somos donos de nada. Né? Ele fala assim: somos mordomos, na página 61, somos mordomos e não proprietários de qualquer terra ou propriedade que possuímos e queremos usá-las a serviço de outros. E resolvemos trabalhar para que haja justiça para os pobres que são explorados e impossibilitados de se defenderem. Então, se a gente for falar de uma questão mais de opressão, mecanicista, não vou entrar nesse discurso aqui, porque vai desembocar no capitalismo e vai acabar indo para a política. Mas eu tratei isso na minha dissertação. A minha dissertação de mestrado foi como integrar trabalho e espiritualidade para humanizar as pessoas nas empresas. Por quê? Porque o ambiente empresarial, como eu falei nas outras aulas, é desumanizador. E essa opressão, muitas vezes, a gente pode libertar essas pessoas dessa opressão, né, por conta de nossas ações. Porque lá no início logo na segunda frase do Stott, ele coloca o seguinte: a primeira frase do capítulo, a quinta característica de um discípulo radical é a simplicidade. Aí afirma aí, especialmente em questões que envolvem bens e dinheiro. Então, ele trata disso, né? Bens e dinheiro. Vida simples, que ele fala, é aquela vida resumida, sem supérfluos, sem exageros, sem extravagância. Essa vida que ele se... Depois, no ponto 3, ele fala sobre a pobreza e a riqueza, né? Cita aqui Lucas 12:15, e eu quero ler aqui uma parte que vai corroborar com o que o Paulo falou também, do item 4, ele chama de nova comunidade. Aí cita a igreja primitiva, nova comunidade. Nós formamos a nova comunidade de servos, de transformados, de salvos. E ele coloca assim no final da página 63. No mesmo espírito, devemos procurar meios de tocar a vida comunitária da igreja com o mínimo de gastos em itens como viagens, alimentação e acomodação. Conclamamos as igrejas e as agências para-eclesiásticas para que, em seus planejamentos, se conscientizem da necessidade de se manter a integridade tanto do estilo de vida da comunidade quanto no testemunho. Então, assim, ou seja, é uma crítica forte, né? Ele é crítico mesmo, não tem jeito. Cristiano, o André Vidal, ele colocou um link que não sei se ele sabe explicar melhor, mas eu acho que é um dado interessante. Ele colocou aqui o Word, né? Colocou aqui um link. O pastor, eu estava olhando aqui, fiquei curioso de saber, o Cristiano, a quantidade de gente pobre no mundo, né? E eu estava vendo que o John Stott, acho que eu não sei quando que ele escreveu esse livro, mas no segundo gráfico que eu mandei, consta ali o valor de 1,9 bilhão, mas em 1990, né? Sim. Eu não sabia que a tendência era de queda, pastor. Parece que a tendência é de queda. Nesse último que eu mandei, que é mais dinâmico, aparecem lá 700 e poucos mil pessoas e bate com esse outro gráfico que eu trouxe também. Então, tem 730 milhões de pessoas
E aí vem um número de gente saindo da pobreza, né? E eles fazem essa estimativa até 2030. Eles fazem uma estimativa aqui no caso no segundo gráfico que eu mandei estático aqui, eles esperam chegar em 479 milhões, né? Em vista de 1990 é um decréscimo grande. André, ele traz as causas, traz as causas aí nessa pesquisa? Eu não fucei mais a fundo, não. Eu posso tentar dar uma olhada aqui. Ele traz uns filtros por área, né? Se é na cidade, se é região rural. Ele também traz a questão do se é homem, se é mulher, que está mais afetado pela pobreza e tal. Ele traz esses dados assim. Seria interessante. Eu achei interessante que eu achava que assim, não que eu quisesse, mas eu achava que a tendência era de subida, né? De mais gente pobre, né? Mas também tem um fator, né? Que eu não sei. Ele define que o que você define como pobreza extrema é a pessoa receber $1,9 por dia, né? Então daí, sei lá, uns R$10, é isso, talvez. Foi. Aqui 14 milhões de desempregados no Brasil, tem gente que não recebe nada. Não, e mesmo assim, mesmo com a tendência de queda, ainda tem muita gente. Muita gente com certeza. A gente e aí também, pastor, é extrema pobreza, né? Não é dizer que o cara que está um pouco acima disso está bem, está mal, né? Com certeza. Obrigado, André, com esse estudo, com essa pesquisa, né? É claro que a gente não tem os dados aqui para a gente verificar a profundidade metodológica do estudo, as fontes, mas o interessante é saber, à medida que há um decréscimo nos níveis de pobreza, se existe algum item, alguma variável crescendo, ou seja, que seja inversamente proporcional. Ou seja, à medida que cresce, desenvolve a tecnologia, então a pobreza diminui. Será que tem uma correlação inversa em relação a isso? Ou proporcional? Ou seja, o que me chamou a atenção aqui é saber se, aqui no Brasil, é o seguinte, aqui no Brasil, enquanto cresce o número de crentes, aumenta também o número de violência. Não sei até que ponto está associado. Então, assim, ou seja, à medida que cresce o número de cristãos, e tem crescido no mundo, né, a pobreza diminui. Ok, são inversamente, mas tem que saber se são proporcionais, inversamente proporcionais. Então, é interessante saber, esses dados nos confortam e nos mostram, os dados falam, né, em ciência, os dados falam, até que ponto os impactos da nossa própria ação. Porque o pastor falou, tem muita gente ainda em níveis de pobreza. Tem muita gente em níveis de pobreza. Sim. Perto de nós. Você vai aqui para Cachoeiras de Macacu, não tem emprego. As pessoas ou estão em lojinhas no centro de Cachoeiras ou trabalhando na roça. Eu tenho essa realidade porque a família da Simone é de Cachoeira de Macacu. Eu vejo na realidade isso aqui. Claro que não é uma pesquisa confiável do ponto de vista estatístico. É uma amostra dentro da minha realidade. Claro. Não, estou falando assim do exemplo que eu tenho, não da sua pesquisa. Assim, o exemplo que eu tenho, ou seja, é uma realidade micro na minha esfera, entendeu? Na minha esfera. Não tem profundidade estatística para esses dados serem confiáveis. Mas, entretanto, nós sabemos que existe perto de nós miséria, entendeu? É só a gente pensar que nós estamos num bairro onde é cercado por comunidades que não tem acesso não tem acesso à educação. Eu sou oriundo de escola pública, não sei quantos aqui são. Ensino médio e fundamental em escola pública. Meu pai é vigilante, se aposentou, minha mãe nunca trabalhou. Entendeu? Então, depois que eu comecei a estudar, mesmo como qualquer ser humano deve estudar, eu vi que uma deficiência muito grande no ensino que eu tive e busquei por outros meios, né, depois de adulto. Então, assim, as pessoas não têm acesso, né? O Stott faz um apontamento político, mas também governamental, que a gente não vai entrar nessa esfera aqui agora. Mas, se o governo não faz, até que ponto nós podemos ajudar? De repente, eu estou falando de educação. Quantos educadores tem na nossa igreja? Quantos pedagogos tem na nossa igreja? Por exemplo, eu mesmo tenho curso pronto, vários cursos prontos de profissionalização, vários cursos prontos, e eu posso emitir o certificado.
Agora, na pandemia, eu fiz dois cursos, entreguei 2 cursos com 80 participantes cada um e emiti o certificado para eles. Eu tive alunos até da Bahia, de outros estados, Espírito Santo, porque foi online. Eu tenho cursos prontinhos, assim, sabe? Só entregar e dar o certificado. Isso ajuda na profissionalização, acesso à educação. Verdade. Isso é melhor que dar o peixe, né? Melhor que dar o peixe. Né? É melhor que dar o peixe, porque a gente fala de pobreza extrema. Quais são os pontos da pobreza? Não é só falta de alimento, né? A alienação ao trabalho de qualidade e bem remunerada, ou ao trabalho como um todo, é uma porta para alienar todas as áreas, inclusive a educação. Porque se alguém não tem condições de honrar com seus compromissos, com suas necessidades básicas de alimentação, ele não vai ter as necessidades de educação. Ou seja, fica para depois. Primeiro, a gente come para sobreviver e não sobra nada para a educação. Então, ele tem que ser refém do sistema educacional brasileiro, que é péssimo, assim, como educador há 16 anos, é péssimo por quê? Porque é cartesiano, é metódico, é reprodutor, não faz o aluno pensar. E é deficiente na sua estrutura também, vários aspectos. Então, assim, são auxílios que a gente pode dar que direcionam a tirar essas pessoas desse nível de pobreza extrema. Né? Eu vi que ele comenta sobre isso que você falou, assim, sem querer tocar na questão política, mas ele tenta falar de alguma coisa relacionada à economia. E eu acho que isso realmente tem uma relação, né? Não é pura e simples, eu vou dar comida e vou resolver. Você tem que saber aquela região ali, qual é a vocação, de repente, profissional para ela, se você vai treinar alguém para a pessoa trabalhar ali e ela conseguir andar com as próprias pernas. Então, talvez isso seja uma visão mais ampla do que imediatista tem que ter, não tem jeito, você tem que dar comida para o cara. Né? Mas eu acho que tem que ter uma visão, além de política, né, uma visão econômica. Eu sempre fui meio assim, a crente não vai se meter com política. Depois que eu li um livro de política e religião aquele falecido bispo da Igreja Americana, que se não me engano agora, vou lembrar. Aí ele fala que não tem como. Infelizmente, a gente nasce no ser político, né? Não falando de partido nem nada aqui, mas e a gente vê, eu trabalho no setor público também, a gente vê que o dinheiro, você vai na Câmara de Vereadores, você fica com raiva, eu já participei de algumas sessões, você fica com raiva de você ver o que os caras fazem com o dinheiro, e é muito dinheiro. A gente fala aqui, eles falam de 10 milhões, como a gente fala de 10 reais. E aí, se a gente não acompanha, né, é triste. Eu lembro da cidade no sul, desculpa tomar o tempo, mas eu estava vendo uma notícia da cidadezinha no sul, não me lembro qual é o nome da cidade agora, mas o pessoal tinha o hábito, tinha um grupo de moradores, eles tinham o hábito de frequentemente participar das assembleias na Câmara dos Vereadores. Os vereadores, se estavam se sentindo oprimidos, né, ou acompanhados demais, decidiram mudar os horários das sessões. Foi um quebra-quebra. Eles queriam começar a mexer no dinheiro e aplicar de jeito errado. Então, eu acho que, assim, eu não gosto também de política, não sei nada sobre o assunto, mas eu acho que, assim, o crente não se envolver, essa galera que está aí agora envolvida vai continuar, né? Não, o Stott até afirma que a gente tem que se envolver, ele vai dar esse aí cada um tem que não é um ambiente para a gente discutir isso, cada um tem que claro. Não, legal, André, obrigado aí por mais uma participação, sempre muito produtiva, tá bom? Obrigado aí pelas informações, pelos dados, pela sua participação também. Até que ponto cada um tem que estudar, até que ponto pode contribuir, né, em qualquer área social. E aí, na política também, eu também não vejo que eu seja inclinado a isso, mas quem quiser, aí é o item 7 que ele fala, né? E o André falou sobre o desenvolvimento econômico, né? Ele fala de desenvolvimento internacional, né? Ou seja, a necessidade desse desenvolvimento internacional para que essa miséria diminua a nível de planeta, né? Pastor, você vai falar? Não, é porque nesse ponto da política que a gente evita por motivos assim muito práticos, né? A questão das polarizações e por conta das questões partidárias que hoje no Brasil são muito complicadas, tanto de um lado quanto do outro,
E, graças a Deus, a gente tem desenvolvido um ambiente na nossa igreja muito tranquilo em relação a isso e muito respeitoso. E eu espero que seja assim, e deve ser assim. Na verdade, eu espero, não é porque o Eduardo espera, é porque o Evangelho me ensina a respeitar as pessoas e, sobretudo, nas nossas diferenças, desde que não afetam a nossa fé. E, ainda que afetem a nossa fé, devemos respeitar as pessoas sempre. Sempre, sempre. O respeito está sempre em primeiro lugar. Se a pessoa discorda que Jesus é o Senhor, mas a pessoa é respeitada, né? A fé dela, não, talvez o estilo de vida não, mas a pessoa sempre será respeitada. Mas o John Stott, o Cristiano, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, ele, na página 67, no segundo parágrafo, em primeiro lugar, oremos pela paz e pela justiça como Deus ordena. Em segundo lugar, procuraremos educar o povo cristão nas questões morais e políticas envolvidas, esclarecendo assim sua visão e levantando suas expectativas. Em terceiro lugar, agiremos. Alguns cristãos são chamados a exercer tarefas importantes junto ao governo, no setor econômico ou em assuntos de desenvolvimento. Todos os cristãos devem participar ativamente do esforço pela criação de uma sociedade justa e responsável. Gente, isso aqui eu assino embaixo. Eu não quero... Porque, às vezes, quando a gente fala assim, eu não falo de política, acredita-se assim, estamos nos alienando. A igreja do Fonseca é alienada, não fala de política, não quer saber de política. Não é nada disso. A política, gente, ela existe. Nós temos a famosa política da boa vizinhança. Você que mora aí ao lado mora num prédio, cara, você tem que respeitar para ser respeitado. Existem os limites. É uma política que se estabelece de relações. Política em casa, a política em si, o Cristiano talvez tenha até de cabeça aí melhor a definição, a etimologia da palavra, ela é extremamente viável para a vida. O nosso grande problema é quando ela se torna partidária, sobretudo no quadro em que nos encontramos, no qual nos encontramos no Brasil. Aí é que complica e que acaba trazendo para a gente uma discussão inócua, por um simples motivo. Quem é do partido A não vai pensar conforme o partido B e vice-versa. Não adianta. Pode ter argumento, pode falar, pode mostrar estatística, mostrar as obras, né? Mostrar o que está fazendo, a honestidade. Não adianta. Quem está no partido A não vai concordar com o partido B. E aí, esse tipo de discussão, gente, para mim, é inútil, é fútil. É fútil. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte? Vamos pensar na política no melhor sentido. Olha, em algumas situações, a obediência a Deus, continua aqui no texto, exige resistências a um sistema injusto. E aquilo que o André falou. Rapaz, cabe bem ir lá acompanhar como é que está gastando o dinheiro do município? Cabe! Claro que cabe! Vai deixar os caras gastarem do jeito que quiser? Agora, né? Dentro dos princípios e valores que a gente tem, da observância. Muito boa a tua fala sobre crítica e sobre reclamação, né? Infelizmente, mistura-se muito isso. E tem gente que está reclamando achando que está criticando, né? Quando a pessoa precisa entender o que a crítica realmente se desenvolve e se estabelece na vida da gente, que, aliás, ninguém deve recusar uma crítica, desde que seja crítica, né? Ela nos ajuda, faz crescer. Agora, murmuração e reclamação, aí ninguém aguenta, né? Aí entendeu? Ver o que está errado só pelo ver o que está errado, aí não adianta, não constrói nada. Em quarto lugar, precisamos estar preparados para sofrer. Como seguidores de Jesus, servo sofredor, sabemos que o serviço sempre envolve sofrimento. O que acontece com a política partidária? Todo mundo quer se dar bem. Ninguém quer sofrer. Entendeu? Ninguém quer perder. Ninguém. É um negócio assim, cara, é o meu e acabou. E eu quero. E aí, esse tipo de política, sinceramente, não cabe nem discutir sobre esse negócio, sobretudo no ambiente de uma igreja que a gente quer que seja saudável, né? Sim, pastor, excelente o que o senhor falou agora e o texto que o senhor levantou, né, que é como resposta, como então podemos contribuir para a mudança dos... Então, a gente precisa entender também, quando a gente lê um texto, a gente faz isso com a Bíblia, né, a gente tenta, não podemos ser anacrônicos,
o André trouxe dados aqui reais, porque os dados estão defasados do autor, né? A gente não pode ser anacrônico, ou seja, tentar entender um texto que foi escrito há algum tempo atrás em um contexto com o contexto e a nossa cabeça de hoje. Então, isso é anacronismo, desconsiderar o cronos, a temporalidade. Então, o Stott estava falando de política, mas ele é anglicano, era anglicano, entendeu? Ele não é. Imagina o Stott escrevendo sobre política brasileira. Não seria esse discurso, né? De repente ele falaria, ó, não se envolvam com o que o pastor está falando. Não se envolvam, porque não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Então é isso, porque o contexto do Stott é bem diferente. Olha onde ele escreveu, onde ele viveu, né? Olha quem ele foi, capelão da rainha. Então, quer dizer, foi um grande homem, num contexto bem diferente do nosso. Alguém mais quer falar sobre a lição de hoje, o capítulo de hoje? A gente já até avançou um pouquinho. Ô, Cristiano, rapidinho. Eu queria ver aqui na página 56, que eu achei interessante também, essa questão do compromisso, né? E foi falado aí diversas coisas a respeito de tudo, né? Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é quando a igreja ela se coloca à disposição da membresia. Em que sentido? Há um tempo atrás, tinha na igreja lá dentista, até pouco tempo tinha um salão de beleza. Nós temos médicos na igreja, temos enfermeiros, temos engenheiros, temos vários psicólogos, e isso aí não se abre para o público. Porque, veja bem, minha esposa precisou de uma consulta médica, levou 3 meses, ou 4 meses na época, em que a doutora... Eu entrei no emprego, a sorte foi que esse emprego que eu entrei me deram um plano de saúde familiar. E, imediatamente, a minha esposa teve que se operar, senão ia morrer de câncer. Então, você vê uma coisa, não estou falando que a igreja tem que fazer, mas se a igreja tivesse um médico ali para fazer as consultas, né? Isso aí ia ajudar muito, porque hoje uma consulta popular é R$100. Você vai... Uma vez eu passei mal de pressão, fui para o UPA, o médico olhou para mim e falou assim, vai lá, toma essa injeção e tal. Eu falei, doutor, tudo bem, o senhor mandou tomar a injeção, mas e minha pressão? Se ela voltar a aumentar? Ele falou, você procura o médico. Eu falei, mas eu não estou no médico. O senhor não pode receitar um medicamento para que não vê? Não posso. Eu não sou cardiologista, você tem que ir no cardiologista. Aí você vai marcar. Aí alguém teve que pagar para mim fazer consulta de cardiologista, fazer exame de sangue, fazer exame de mapa. Alguém pagou. Entendeu? Então, eu acho que o que o John Stott está falando aqui, chamando a nossa atenção, é exatamente para a igreja ela abrir o olho nesse sentido, porque o que adianta a riqueza? O que adianta você ter um posto elevado? O que adianta você ter um nome? Se lá com Jesus você está bem até com a sociedade, mas está mal com Jesus, você não está fazendo nada o que você poderia fazer. Entendeu? Então, eu acho que o estudo ele é muito profundo, chama muito a nossa atenção para que eu estou fazendo. Né? Eu, como uma pessoa simples, mas o que eu estou fazendo para ajudar aquele que, de repente, ainda é mais simples do que eu. Entendeu? Então, a nossa igreja, pelo potencial que ela tem, eu acho que ela poderia estar ajudando muito mais, não estou assim criticando ninguém, mas assim para abrir o olho da nossa igreja, das pessoas que poderiam estar ajudando muito mais pessoas. Eu acho. Obrigado, irmão. Não, a gente várias ações, o pastor pode até falar melhor, né? A própria doação de sangue acho que não aconteceu, né, pastor? Mas já, tem acontecido. Então, assim, pastor, fica aqui a dica, né? Pegando o gancho aí do que o irmão Paulo falou. De repente, não sei se já tem esse controle de registrar, catalogar na nossa igreja aqueles que têm alguma formação, alguma qualificação que possa ser um voluntário e servir
a igreja e a comunidade. Por exemplo, eu já me coloquei aqui à disposição. Tenho cursos, por exemplo, de assistente administrativo, assistente de logística, assistente de recursos humanos, todos prontos, só esperando para serem aplicados e com certificado para qualificar pessoas. Então, assim, tem outras áreas que eu posso contribuir. Então, de repente, a gente convocar a igreja a esse voluntariado, de modo a gente catalogar na secretaria aqueles que têm formação e querem servir, querem disponibilizar, né, a sua competência técnico-profissional em prol do necessitado, de repente, né? Então, acho que eu acho que o Paulo falou, foi isso que o Paulo quis dizer, né? Então, até gente de fora da igreja, né? Assim, qual o trabalho voluntário? A gente precisa entender e saber, né, ter esses dados internos, quem são essas pessoas, né? E, de repente, fazer os convites. Você é enfermeiro, é médico? Você está disposto a nos ajudar nesse sentido? Como é que você pode... Não estou, não tenho tempo. Ok, mas se tiver tempo, está lá o nome da pessoa, está disposto a ajudar, vamos desenvolver... A partir disso, vamos desenvolver um projeto, né, para poder atender internamente e externamente. E nesse projeto, com certeza, a gente tem que, como eu falei anteriormente, colocar alguma forma de evangelização, porque se pessoas que não são evangélicas vão entrar na igreja para receber esses serviços, vamos evangelizar essas pessoas, né? Então, se é de repente uma limpeza bucal, né, uma aplicação de flúor, uma coisa assim simples, vamos, durante isso tudo, pensar uma forma de evangelizar. Já é o testemunho, já estamos fazendo, né, atendendo a necessidade das pessoas. Então, já é um testemunho importante dentro da igreja. De repente, tem muita pessoa que vem para esse tipo de serviço e está só esperando a gente falar de Jesus para ela se converter e fazer a opção mais importante da vida, que é aceitar Jesus como Salvador. Cristiano, outra questão, você vê, eu moro numa casa que, quando eu comprei um terreno. Hoje, eu estou irregular com a justiça, vamos dizer assim, né, com o Estado, porque eu não tenho como pagar um arquiteto para fazer a planta da minha casa para registrar o imóvel. Quer dizer, eu estou vivendo uma situação que eu não tenho condição de pagar. Eu conheço até arquitetos, mas até conversei, mas nunca abriram assim, não, eu vou lá, vou fazer o teu projeto, né? Porque é caro. É caro. Como é que eu vou fazer um desenho de uma casa de 3 andares, que foi a minha, que eu fiz na época, que eu tinha uma condição, né? Mas aí eu me converti, perdi tudo isso, porque eu vivi uma nova realidade, né? Vamos dizer assim. Né? Hoje eu vivo outro mundo, outro patamar. Outrora não era assim, outrora dinheiro não era problema, entre aspas, né? Mas se um engenheiro falasse assim, não, Paulo, eu vou lá, vou fazer, você faz assim, faz assado, e vamos fazer assim, entendeu? Já ajudaria a eu ficar direito com a sociedade, com a justiça, vamos dizer assim, porque minha casa não existe lá na prefeitura. Existe o quê? Um terreno. Mas esse terreno não tá averbado, não está registrado, não tem nenhuma obra. Tem um prédio aqui que eu moro, mas que eu não posso regularizar devido a essa questão aí financeira que eu não tenho como marcar. Então, são coisas que Deus vai colocando, né, no coração da gente para que a gente possa realmente ajudar a outra a sair de um problema, né, que para muita gente é simples e para mim é difícil, como para tantas pessoas. Sim, sim, legal, é verdade, irmão. Eu também, na universidade que eu coordenei, tanto na Anhanguera quanto na Universo Agora, eu sempre fiz ação social de imposto de renda. Então, assim, período de imposto de renda, muita gente, até fora, né, procura uns contadores, eu sou contador, né, então é mais um serviço que a gente pode atender a comunidade, muita gente não sabe, de repente é só uma orientação, e fazer o imposto de renda de pessoas assim simples demora 15 minutos, então eu atendi muitas pessoas com essas ações sociais também na universidade. Então a gente tem condições de, assim, sem custo, né? Interessante que não tem custo, né? Voluntário, o custo que vai ter é de energia, funcionamento do nosso prédio. Mas fica a ideia aí para o pastor, para a gente depois discutir. Bom, irmão, já avançamos bastante. Deixa eu fazer só um alerta aqui, depois eu vou pedir para o pastor orar, encerrando esse encontro nosso. Na semana passada, por conta daquele
transtorno, usei o computador da Simone, e meus áudios não saiu com áudio, e por isso que eu não postei, tá, pastor, a aula da semana passada, porque deu problema. Essa daqui, assim que eu encerrava a gravar, eu posto lá, tá bom? É porque se você quiser posta outra, só que eu falando não apareceu nada, assim, só tá mudo. Aí o pastor fala, depois eu fico mudo de novo, tá bom? Então, só para dar esse alerta aí, e mais uma vez agradecer a presença de todos. Pastor, ora, a gente antes de finalizar, bate a foto e um bom domingo para todos. Obrigado, gente. Valeu, vamos orar, gente? Meu Senhor, obrigado por esse encontro que nos traz tantas indagações, tantas preocupações, que verdadeiramente mexe com a nossa cabeça. E eu creio que um estudo bíblico bom é assim, é aquele que traz os devidos incômodos, constrangimentos do Senhor para novas posturas, novos projetos, novas ações. Meu Deus, ajuda-nos a fazer realmente desse encontro algo que seja um ponto de partida para uma vida mais simples, uma vida mais sensível, uma vida mais coerente com a Tua palavra. Ajuda-nos assim, continue abençoando o Cristiano à frente desse projeto, cada um que tem vindo, continue despertando a nossa igreja para fugir da ignorância do Senhor, a fim de ter uma caminhada contigo mais próxima, conhecendo o Senhor, conhecendo a Tua palavra, e é isso que esse encontro tem proporcionado. Talvez nunca tenhamos feito isso, mas eu faço agora, Senhor. Obrigado pela vida do John Stott, Amém. por tudo que ele escreveu e por toda a contribuição boa que ele deixa para o Teu povo, que até hoje nos influencia de alguma maneira, nos faz pensar. Obrigado pela vida desse Teu servo, um mestre, um homem que se doou a fim de abençoar a igreja evangélica no mundo todo. Obrigado por tudo, abençoe-nos na semana, abençoe o nosso descanso nesse feriadão, para alguns, sobretudo, que tenhamos uma semana muito abençoada, de verdade, e ajuda-nos no próximo encontro, a fim de que seja tão produtivo quanto foi este. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, para terminar mesmo agora, encare esse conteúdo, esse texto, esse capítulo com muito amor no coração, tá? Você percebeu que eu tentei apresentar o conteúdo com muito carinho, com muita cautela, para que ele não soe como acusação para nós mesmos, tá bom? Então, entenda com bastante amor no coração e um compromisso que a gente tem que ter reflexivo, né, nesse primeiro momento, tá bom? Quem quiser abrir a câmera, quem puder abrir a câmera, eu vou fazer aquele print, tá? Quem não puder abrir, tranquilo, mas quem puder, tá? Vou printar aqui. Isso aí, gente. Obrigado, pastor. Obrigado a todos. Grande abraço. Até semana que vem. Boa semana. Obrigado. Boa semana para todos. Obrigado aí, Cristiano. Obrigado. Valeu.